Eu acho que vai ser impossível parar o Flamengo daqui pra frente. 8-0 em cima do Vitória foi o resultado entre o rubro-negro do Rio de Janeiro e o rubro-negro da Bahia. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Salve, salve amigos, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Me siga nas redes sociais, @narradorrodrigo. No vídeo de hoje vamos falar sobre Flamengo. Depois da varrida em cima do Internacional, de vencer os 2 jogos da Copa Libertadores da América e também vencer o jogo pelo Campeonato Brasileiro e ampliar aí uma vantagem, uma sequência, né, vencendo o Internacional, o Flamengo fez mais uma vítima. E dessa vez o Flamengo não teve pena ou não teve preguiça. O Flamengo passou o carro em cima do Vitória, aplicando até aqui a maior goleada do Campeonato Brasileiro, talvez a maior goleada da história, né, do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. Mas por que o Flamengo se tornou essa potência e por que os outros clubes pararam no meio do caminho? Bom, toda essa história do Flamengo começa em 2013, quando Eduardo Bandeira de Melo assume o comando, a presidência do Flamengo. E a partir daí, ele faz uma série de mudanças, cortando na carne mesmo. Descobre todas as finanças, quem o Flamengo estava pagando. Inclusive tem um episódio no Charla Podcast de um dos dirigentes da época do Flamengo, que participou, né, de todo esse levantamento feito das finanças, né, do Flamengo. Eles acabaram fazendo o levantamento de que, né, jogadores que nem atuavam mais, mas que recebiam, né, salário ainda do clube. Era uma bagunça, né, o time do Flamengo. A partir desse momento, o Eduardo Bandeira de Melo deu uma entrevista dizendo que o Flamengo iria passar por um momento difícil para uma readaptação financeira, uma readaptação à sua realidade e cortar na carne, gastar aquilo que fature e em alguns momentos gastar menos do que fatura para tentar equilibrar essas contas. Bom, acho que todo mundo lembra que foram momentos bem difíceis do Flamengo, foram momentos bem complicados do Flamengo. O Flamengo era goleado, o Flamengo pagava vexame, tinha protesto no Maracanã, sempre aquele folclore em volta do Flamengo. Mas chegou um momento em que 2 anos depois do início, né, da era Eduardo Bandeira de Melo, o Flamengo conseguiu, né, se dar ao luxo de contratar alguns jogadores mais experientes, entre eles o Paulo Guerreiro, né, que vinha de um título mundial pelo Corinthians, tinha uma grande identificação com a equipe do Corinthians, acabou indo parar no time do Flamengo. Entre outros jogadores aí que o Flamengo acabou contratando ali depois de 2015, 2016, mas ainda assim não foi o suficiente para o Flamengo, né, conquistar títulos de relevância. O Flamengo até chegou numa final de Copa Sul-Americana, foi superado pelo Independiente no Maracanã, mas ali já estava pronto, já estava pavimentado. O Flamengo já estava com boa parte das suas finanças equilibradas e já estava começando, né, a se organizar para conseguir fazer investimentos com as contas organizadas, né, com tudo certinho, certidões negativas. O Flamengo começou a diminuir a dívida que tinha e, diminuindo a dívida que tinha, começou a atrair interesse de patrocinadores. Então o dinheiro começou a entrar. O pessoal percebeu, o clube está organizado, as coisas estão funcionando, não é mais aquela bagunça, não tem lá o Vassoura anunciando o técnico, o senhor Valdemar, não existe mais isso no Flamengo. Agora o Flamengo passa a ter uma gestão profissional, tá? Uma gestão profissional. E a partir dessa gestão profissional, as coisas começaram a funcionar no Flamengo.
Por isso que quando eu falo que a bola não entra por acaso, é um exemplo disso. E olha só, nós estamos falando, né, de 12 anos atrás. Né? Esse trabalho do Flamengo começou 12 anos atrás. E a partir de 2019, 7 anos após o início desse trabalho, 6 anos após o início desse trabalho, em 2019, que o Flamengo voltou a ser o Flamengo temido aqui no Brasil. E temido na América quando conquistou a Copa Libertadores da América. Claro que o Flamengo teve alguns tropeços ali, outros tropeços ali, mas ainda assim, no mesmo ano, bateu o campeão brasileiro. No outro ano também, né, conquistou o bicampeonato, né, em 2019, 2020, e o Flamengo está sempre nas cabeças, tem Copa do Brasil nesse meio do caminho, enfim, né, títulos e mais títulos, tem uma segunda Libertadores. O Flamengo passou a ser um time temido aqui no Brasil, passou a ser um time temido na América do Sul, porque cortou na própria carne. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos passar por momentos difíceis. O volante do Flamengo vai ser o Vitor Cáceres. O lateral esquerdo vai ser o André Santos. Né? O zagueiro vai ser o Frauches. O goleiro vai ser o Paulo Vitor. Hoje, o Flamengo tem o Rossi. O Flamengo tem o Saul Niguez como volante, tem Samuel Lino e tem vários jogadores de muita qualidade no banco de reservas. O Flamengo hoje, se ele colocar o time titular é campeão e o time reserva é G4, porque é muita qualidade junta. E hoje o Flamengo ele pode se dar o luxo de receber uma proposta do futebol europeu e negar, a não ser que o cara queira ir, como foi o caso do Gerson. O Gerson quis ir, o Flamengo disse, paga a multa que pode levar. E aí o Zenit veio, pagou a multa e acabou levando o Gerson. Então, hoje o Flamengo ele pode se dar o luxo, né, de fazer esses investimentos. Ele pode se dar o luxo de chegar no Atlético de Madrid e chegar e dizer que quer contratar o Samuel Lino e pagar 15 milhões de euros. Ele pode chegar no Saul e apresentar um plano esportivo e dizer para ele, cara, vem para cá, em vez de ir lá para a Turquia, vem para cá, que o negócio vai funcionar assim, vai receber em dia, vai ter premiação, nós somos favoritos a conquistar tudo isso, estamos vivos na Libertadores da América, estamos na ponteira do Campeonato Brasileiro, as coisas vão funcionar aqui. Não sei se está virando uma espanholização do futebol brasileiro, né? Porque muito se fala isso, que lá, né, na Espanha é só Barcelona e Real Madrid, mas eu acho que não, ainda não chegou nesse ponto. Mas é claro que o Flamengo hoje ele é um time com potencial enorme, com potencial gigantesco. O Flamengo agora fechou o maior patrocínio, né, sem ser a cota de televisão. Normalmente a maior renda do Flamengo era a cota de televisão. Agora o patrocínio na camisa, a camisa do Flamengo ficou muito valiosa, ultrapassou o valor que o Flamengo recebe da televisão, pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, das suas competições. Então, cada vez mais o Flamengo vai crescendo, cada vez mais o Flamengo vai se estruturando, cada vez mais o Flamengo vai ficando confiável e a tendência é o Flamengo crescer ainda mais, virar um time nível Europa aqui na América do Sul. O que acontece que os outros clubes não conseguem acompanhar? Porque ainda se tem a magia do futebol brasileiro. Porque jogar em Porto Alegre ou jogar em Salvador é muito difícil, é muito complicado, os caras vêm aqui e não conseguem render. Hoje o Flamengo joga da mesma forma que joga no Maracanã, vai jogar em Porto Alegre, vai jogar em Salvador, porque ele tem time para competir em vários lugares. Se um cansar, ele coloca um outro que vai entrar numa intensidade ainda maior. Então, os outros clubes não acompanharam a organização do Flamengo. Eu não estou dizendo que os caras têm que fazer investimentos a nível do Flamengo. O Flamengo hoje consegue fazer esses investimentos porque o Flamengo se organizou. Mas a organização, a profissionalização do departamento de futebol ou de todas as áreas do futebol. Tá? Então, o único que está conseguindo bater de frente é o Palmeiras, mas pelo trabalho do Abel, né, pelo trabalho também da Leila, e lá também começou
né, com o Paulo Nobre quando reestruturou, né, o Palmeiras. Pagou a dívida do Palmeiras, depois o Palmeiras foi pagando ele, inclusive o Palmeiras acho que já liquidou todo o empréstimo feito com o Paulo Nobre. Se não tiver um clube saudável, as coisas não funcionam. Você não vai ter crédito na praça, você não vai ter um bom nome para conseguir fazer esses tipos de investimentos que o Flamengo hoje faz e que o Palmeiras também faz, como está trazendo o Andreas Pereira. Né? E que o Cruzeiro faz, porque o Cruzeiro hoje tem um dono. Né? O Cruzeiro hoje tem um dono e um dono que injeta dinheiro. Mas no caso específico aqui do vídeo, a gente está falando de clubes que não são SAF, e a maioria dos clubes brasileiros não são SAFs, né? E que tem potencial para conseguir se organizar financeiramente. Quem está num caminho, me parece que de organização, é o Grêmio. Mas o Grêmio é porque o cara lá da Marquespan vai colocar dinheiro. Vai injetar dinheiro, vai despejar dinheiro lá dentro do Grêmio. Inclusive, comprou a gestão da Arena e repassou a gestão da Arena, né, para o Grêmio. Então, ele está fazendo isso porque ele está tirando do próprio bolso. Mas a partir do momento em que organizar e passar a gastar conforme ganha e outra, tentar gastar certo, as coisas passam a funcionar. É só ouvir o torcedor do Flamengo na época. Torcedor do Flamengo, eu tô até aqui com o elenco do Flamengo na época. O Flamengo tinha, olha só, para vocês terem uma noção, o Luan Poli, goleiro, o Felipe, né? O Felipe que agora tá lá no futebol europeu, mas passou pelo Corinthians, o César e o Paulo Vitor. Esses eram os goleiros do Flamengo. Aí o Flamengo tinha Alex Silva, o Wellington, Fernando, Pablo, Reinaldo, Marquinhos, Léo Moura, Marcos Gonzalez, o Ramon, Elias da Silva, Wallace, João Paulo, André Santos, Frauches, Darlan, Samir, Digão, André Santos, Val, Diego Silva, Rodolfo, Recife, Léo Henrique, Rafinha, Vitor Cáceres, Carlos Alberto, Carlos Eduardo, Gabriel, Adrian, Amaral, Matheus, Renato Santos, Anderson Cardoso, Fernandinho, Paulinho, Marcelo Moreno, Hernani Brocador, Renato Abreu, Luiz Antônio, Lucas, Bruninho. Esse era o time do Flamengo. Esse era o time do Flamengo, com muita gurizada da base, com muito jogador da base e alguns outros experientes, Hernani Brocador, Marcelo Moreno, enfim, esses caras que ajudavam, né, o Flamengo a conseguir ser, né, um time minimamente, né, competitivo e que não lutava por vaga na Libertadores, que pagava mico toda semana quando era eliminado nas oitavas de final da Libertadores da América. Mas o Eduardo Bandeira de Mello disse: a gente vai sofrer agora, mas lá na frente a gente vai colher os frutos. E a gente sabe como é que é o Flamengo, né? O Flamengo é meio que um mundo à parte, né? Se o Flamengo não ganha dando espetáculo, não é o Flamengo. O Flamengo tem que ganhar, tem que sempre dar espetáculo, pelo menos essa é a exigência dos consumidores que vão ao Maracanã assistir os jogos do Flamengo. Ah, não deu certo aqui, vai daqui, vai de lá, vai de lá. E naquele momento, esses caras sofreram muito, né? Esses jogadores aí são aqueles que, né, hoje, né, o torcedor do Flamengo tem que agradecer muito esses caras aí. Esses caras que sofreram, esses caras que tomaram pancada, né, esses caras foram xingados em todos os jogos quando o Flamengo perdia, quando o Flamengo ia mal, tomava uma goleada. Esses caras sofreram na pele naquele momento em que o Flamengo passava por uma reestrutura. Gabigol, Diego, Bruno Henrique, esses caras vieram depois e já pegaram, né, um terreno bem assentado, né, uma faixa bem bonita e era só acelerar porque de 2019 para frente, né, o Flamengo tem conseguido títulos praticamente todo ano. Acho que dificilmente o Flamengo ficou um ano sem conquistar o título. Mas é isso, né? Para conseguir ter sucesso é necessário fazer algumas concessões. Naquele momento, o Eduardo Bandeira de Mello resolveu, e com o pessoal que estava na gestão ali do Flamengo, resolveu, né, abrir mão de lutar por títulos, de organizar a casa, de montar time competitivo, de gastar e não ter como pagar, de ficar naquele vício de adiantamento de verba, né, da TV Globo, e que o Flamengo sempre vivia, né,
adiantando. Eu lembro, inclusive, de uma entrevista do Márcio Braga, né, ex-presidente do Flamengo, inclusive numa das segundas passagens dele como presidente, que ele disse: a gente está tentando, mas não tem dinheiro. Isso aí ele falou no microfone da TV Globo: não tem dinheiro. E o Flamengo teve muitos desses momentos de não ter dinheiro. Hoje o Flamengo paga multas de jogadores de futebol, de clubes europeus para trazer aqui para o Brasil. Então, a diferença, ela está só aumentando e está ficando preocupante. E claro, né, gente, se os outros clubes não acompanharem ou invejar ou tentar brecar, né, o que o Flamengo pode fazer, como tentou ou como sugeriu o presidente do Internacional, de que não, nós temos que ver o que o Flamengo está gastando, uma maneira de equilibrar isso aí, e porque senão vai ficar difícil. É que o Flamengo se preparou para isso, né, presidente? Enquanto o senhor, na sua gestão, só gasta e gasta errado. Paga muito para bagre. Então, aí não tem como falar. Eu teria vergonha de ter dado essa declaração. Eu acho que muitos colorados também ficaram com vergonha dessa declaração que deu o presidente do Internacional após a eliminação para a equipe do Flamengo, dizendo que precisa se ter reunião para, né, tentar brecar esse Flamengo que gasta muito e que vai ganhar absolutamente tudo. Mas aí, presidente, voltamos alguns anos atrás, né, o Flamengo tinha o Frauches como zagueiro. O Flamengo tinha o Renato Abreu já na reta final de carreira, o Amaral, Vitor Cáceres, o Carlos Henrique, o Carlos Eduardo, aquele que surgiu no Grêmio, depois rodou a Europa, passou pelo Hoffenheim, voltou, enfim, o Luiz Antônio. Esse era o time do Flamengo, e que o torcedor do Flamengo sofreu muito assistindo os jogos desse time no Maracanã, mas tinha um propósito, e o propósito é: sofremos agora para comemorar lá no futuro. E hoje o Flamengo passa por cima de todo mundo, inclusive, né, faz uma goleada histórica no Campeonato Brasileiro, aplicando esse 8-0 em cima do Vitória. Pobre do Vitória, foi o da vez, pagou o pato, e agora, quem será que para o Flamengo? Acho que aqui no Brasil, só o Palmeiras tem uma condição de competir. Ah, mas o Atlético Mineiro conseguiu eliminar a equipe do Flamengo na Copa do Brasil. Sim, é uma competição de Copa, né? E o Atlético teve uma estratégia muito importante no jogo de ida. Conseguiu vencer, perdeu o jogo de volta. E quase foi para os pênaltis e quase perdeu a classificação. Quase o Flamengo consegue. Então o futebol também tem disso. O Flamengo, ele é favorito a tudo. A maioria das competições ele vai vencer, mas ele não vai vencer 100%, porque isso aqui é futebol, e futebol nem sempre o melhor vence. Mas para Grêmio, Inter e outros times que estão nesse momento invejando aquilo que o Flamengo faz no futebol brasileiro, aquilo que o Flamengo faz no futebol europeu, não invejem, trabalhem e peguem como exemplo tudo que o Flamengo fez lá há 12 anos atrás, em que abriu mão de medalhões, abriu mão de gastar e gastar muito e errado, de não ter dinheiro para pagar, de não ter dinheiro para honrar, de mês tendo 90, 120 dias, como a gente viu em várias oportunidades, vários jogadores saindo do Flamengo porque o Flamengo não pagava, aquelas rescisões unilaterais, e agora não. Agora o Flamengo paga salários europeus, paga em dia, consegue fazer transferências a nível europeu. Enfim, às vezes o sofrimento de agora é a alegria do futuro, e foi o que aconteceu com o time do Flamengo. Beleza, pessoal? Então te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like se você concordou comigo aqui nesse vídeo. E parabéns aí a todos os rubro-negros, parabéns à torcida do Flamengo, que agora, né, sofreu lá, né, ficou com muita raiva aí desses jogadores que eu acabei mencionando aqui ao longo do vídeo, mas hoje eles têm o prazer de abrir uma cerveja, sentar na frente da televisão e ter a certeza de que eles vão assistir Luiz Araújo, o Saul, o Samuel Lino, o goleiro Rossi, Léo Ortiz na zaga, os laterais como o Emerson Royal, lateral esquerdo,
o Vinha, enfim, um time selecionável como é o time do Flamengo. Certo? Te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, curte, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.